Ouvinte internauta do canhão de audiência Band News FM com as feras do esporte, né? Infelizmente hoje lá no Heriberto Rilse, o Goiás perdeu para o Criciúma, placar de 1-0. Jogo esse que para mim a arbitragem meteu a mão no Goiás. Mas daqui a pouco vou entrar nesse tema com o maestro Tim do meu lado aqui. Primeiro, a questão técnica do jogo, a questão tática. E aí é uma honra, Tim, ter esse bate-bola contigo aqui na Band News, com as feras do esporte, maestro. A sua leitura tática do jogo. E aí, ó, eu sou testemunha. Antes do jogo, quando saiu a escalação oficial do Goiás, o Tim já deu opinião. Não gostei Gostei do esquema tático, mas não gostei da manutenção do Juninho e do centroavante Cadu Mineiro na equipe. E aí, Tim, antes da bola rolar, sua opinião prevaleceu, hein? Primeiro tempo, parabéns. Obrigado, André. É um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, sem dúvida nenhuma. Tiagão, realmente, o primeiro tempo do Goiás é muito ruim, André. A escolha do Mozart, mais uma vez, de começar ali com aquele quarteto no meio campo, com a permanência do Juninho, não deu certo. O Goiás não teve um meio campo forte, não conseguiu, foi engolido pelo meio campo da equipe do Criciúma. E o Cadu Mineiro no ataque também não funcionou. Tanto que o primeiro tempo do Goiás foi muito ruim. O Criciúma dominou o primeiro tempo todo, consegue fazer o seu gol já aos 5 minutos, depois de uma cobrança de escanteio do Otero, e ali perdeu 2 bolas aéreas, né? A primeira com o zagueiro Rodrigo, o Thiago Rodrigues fez uma baita na defesa, no rebote o Luciano Castan sozinho de cabeça abriu o placar. E mesmo assim o Goiás não saiu para o jogo, não conseguia ter ofensividade, não teve um ataque que funcionou bem. Lucas Lima voltando muito para buscar a bola e não conseguia fazer essa construção de jogadas, Juninho praticamente perdido, o único no ataque, mais uma vez, que tentava algumas jogadas era o Cadu Souza, mas o Goiás não conseguia finalizar, tanto que praticamente não finalizou no gol do Criciúma no primeiro tempo. Teve um lance que eu nem coloco como finalização, para mim foi mais um cruzamento do Juninho nas mãos do goleiro Ayrton. Então, um primeiro tempo muito ruim. E teve no finalzinho da etapa 1 aquela falta que o Lourenço bateu, mas mandou por cima, longe do gol, né? Praticamente foi a primeira e única finalização do Goiás. É já nos acréscimos quase ali, uma falta muito longe, batida pelo Lourenço, passou longe do gol do Ayrton. Então, realmente, um primeiro tempo onde o Goiás não se encontrou. No intervalo, com a mexida do Mozart, tira o Juninho, coloca o Anselmo Ramon, o time cresce. O time cresce, mesmo ele tendo 2 atacantes de área, ele coloca Anselmo Ramon e Cadu entre os 3 zagueiros da equipe do Criciúma, deixando o Cadu Souza aberto pelo lado esquerdo. Ele perdeu um pouco a ofensividade pelo lado direito, mas ele adianta um pouco mais o Lucas Lima e o Goiás conseguiu ter mais a bola, conseguiu pressionar mais, criou algumas oportunidades, e as melhores oportunidades caíram no pé do Cadu Souza. E aí mostrou mais uma vez que realmente com a camisa do Goiás não está conseguindo jogar bem. O Cadu Mineiro. Ou Cadu Souza, perdão, Cadu Mineiro, bem corrigido por você. Cadu Mineiro, primeiro um lance onde o Anselmo Ramon deixa ele cara a cara com o goleiro Ayrton, ele sai de frente com o goleiro Ayrton ali, lance só para tirar do goleiro, ele carimba o Ayrton. Acertou o goleiro. Né? Acertou o goleiro. Então o Goiás fez um segundo tempo melhor, no final teve um passe do Wellington Rato pro Cadu Mineiro também, e ele acaba a bola fácil para ele dominar e finalizar, ele domina mal, a bola escapa dele e ele não consegue finalizar. Então o Goiás foi chegando teve algumas oportunidades no segundo tempo, melhorou o time. No final, até com as mexidas do Mozart, ele arrisca um pouco mais, ele termina o jogo num 4-2-4, com o Wellington Rato em campo, com o Cadu Mineiro, com o Anselmo Ramon, com o Esli, só com o GG e Felipe Machado no meio campo, mas faltou um pouco mais dessa agressividade. O time começou a ficar muito afobado, finalizando, não aproveitou as bolas laterais que teve ali, com faltas laterais. Então, realmente, o Goiás melhora no segundo tempo, mas não ao ponto de conseguir o empate. Poderia ter conseguido o empate. As chances caiu no pé do Cadu Mineiro, mas infelizmente ele perdeu. O maestro Tim, quando eu vi a escala, foi na quinta-feira, do árbitro, Lucas Paulo Torezinho do Paraná, e eu tenho o meu canal no YouTube, Fala Fera, e lá no meu canal eu gravei um vídeo na sexta-feira criticando a escala. Eu esperava um árbitro mais pesado para esse jogo. Porque o Torezinho, ano passado, prejudicou o Goiás no estádio Ali Pinheiro contra o Atlético, não deu um pênalti para o Goiás, claro, no final da Série B. Tanto é que após o jogo o Tadeu meteu a boca, Lucas Andrini, em coletiva, meteu a boca na arbitragem, e aí hoje você me relatou que também ele prejudicou o Vila esse ano, o Torezinho. No jogo contra o Novo Horizontino, né? O pessoal do Vila reclamou muito e realmente teve alguns erros dele. E aí que vem a colocação para você. Na minha visão, o Otero tinha amarelo, pisou lá no tornozelo do Ramon Menezes. Era o segundo amarelo, expulsão do Otero na etapa 1.
Segundo tempo, primeiro lance do Rato. Até estava do seu lado do estúdio. Eu gritei pênalti, né? Na hora do pênalti. Ah, vamos ver o replay. Eu tenho ainda a convicção, fui dentro da área, que foi pênalti não marcado em cima do Rato. Mas essa é a opinião minha. E a sua opinião, maestro? A arbitragem hoje prejudicou o Goiás? Prejudicou e muito. Para mim, prejudicou muito. E olha, André, que eu não sou um comentarista de ficar reclamando muito de arbitragem, de apontando, de achar, procurando defeitos na arbitragem. Não, eu acho que tem árbitro que comete um equívoco ou outro ali, um errinho ou outro, faz parte do futebol. Mas Lucas Paulo Torezinho, lá do Paraná, não é a primeira vez que prejudica o futebol goiano. Então eu vejo que a própria Federação Goiana tem que começar a intervir. Porque, primeiro, é um árbitro totalmente fora de forma. Tanto que no jogo de hoje contra o Goiás, ele sente a perna, né? Eu pensei até que ele não ia terminar, teve que parar para ser atendido. Você vê que está acima do peso, um árbitro que não consegue acompanhar o lance de perto. E esses dois lances que você citou, para mim foram lances fundamentais, capitais, sem dúvida nenhuma. O Otero tomou o primeiro cartão amarelo aos 3 minutos, e aí por volta de 25, 26 minutos do primeiro tempo, ele dá uma entrada muito forte no Ramon Menezes. Pisa, e não é aquele pisão no pé, é um pisão no tornozelo. Para mim, erra também o Michel Patrick do Minas Gerais, que era o árbitro de vídeo, do VAR, porque aquele lance caberia perfeitamente o vermelho direto. Sequer foi marcada a falta e sequer foi dado o amarelo pro Otero. E ali mudaria toda a concepção do jogo. Um detalhe, e até, graças a Deus, o Ramon teve até sorte de não ter tido uma fratura ali, né? Que ali é o tipo de lance que geralmente gera fratura, não? Justamente, se ele prende o pé um pouco mais forte ali, pelo jeito que dobrou o pé do Ramon Menezes, correria até esse risco. Isso, né? Aí o Otero, com a sua experiência, simulou ali que também machucou, saiu de campo ali, ficou um minutinho fora, logo voltou, não teve nada. Então, para mim, foi um lance fundamental, um erro gravíssimo do árbitro da partida. E outra coisa, ele não deu nem falta, porque depois ele deu 2 lances para reiniciar o jogo. Não foi nem falta, ele deu. Justamente, ele não marcou nem sequer a falta, ele reinicia ali na bola ao chão para o Goiás. Não teve a revisão do VAR, porque o Michel Patrick de Minas não chama. Então, para mim, um erro grave dos dois. Tanto do árbitro de campo, que não deu o amarelo, e nem do VAR que chamou para, pelo menos, ter uma intervenção, para ele também ter uma visão. Ele poderia olhar achado que não é um lance para cartão vermelho, mas o amarelo era fato. Não tinha como, era lance capital para um amarelo. Então, um erro grave. E no lance do Wellington Rato, a gente pode até discutir um pouquinho, porque a imagem ela não é tão conclusiva em relação se foi dentro ou fora da área. A falta foi escandalosa. A falta foi escandalosa que sequer foi marcada em campo também. Porque se ele marca a falta, pelo menos aí eu acho que olharia melhor se foi dentro ou fora da área. Na minha concepção, foi em cima da linha, e é bom lembrar que a linha faz parte da área, ou seja, era pênalti a favor do Goiás. Então, para mim, esses dois erros graves que foram cometidos pela arbitragem prejudicou, sim, muito o Goiás. Mas aí a pergunta de forma direta para você. A arbitragem foi responsável pela derrota? André, quando tem lances pesados como esse, se a gente pegar o jogador, a equipe do Criciúma, se o Otero tivesse sido expulso e merecia ter sido expulso, com 26 minutos no primeiro tempo, por mais que estava ganhando, o controle do jogo ia ser do Goiás. O domínio do jogo certamente seria todo do Goiás. Então a possibilidade do Goiás chegar pelo menos ao empate, ela é muito grande. E o lance do pênalti é uma chance clara de gol. Você não quer dizer que ia fazer, que poderia errar ou perder o pênalti, mas era uma chance clara de gol que o Goiás poderia ter empatado o jogo. Então eu vejo que a interferência da arbitragem, sem dúvida nenhuma, prejudicou muito o Goiás. Agora, maestro, projetando o Goiás para terça-feira contra o Juventude, não adianta mais a gente ficar aqui, né, fomentando Goiás e Criciúma. Terça-feira, Juventude tem que ganhar o jogo. Quem pensa em acesso tem que voltar a ganhar, e tem ganhado Juventude, que é candidato sério ao acesso e está voando na Série B, o time de Caxias do Sul. Que você imagina que o Mozart tem que fazer no time já para o jogo da terça-feira? Com relação à escalação, eu queria que você já cantasse a pedra aqui. André, eu espero que o Mozart pare de insistir em algo que não está dando certo. Eu vejo que treinador tem uns que tem essa... teimosia, vamos dizer assim, que gosta, legal, você tem um jogador ou outro preferência, mas você não pode ter essa insistência no que não está dando certo. E eu vejo que neste momento não está dando certo. E olha que eu gosto, é um cara que tem uma carreira bonita, o Juninho, mas a função que o Juninho está exercendo, eu confesso que nunca vi ele jogar.
adiantado como um meia, ele chegando, ele sempre foi um primeiro, segundo volante, até a bonita carreira que ele fez no América Mineiro jogando dessa forma. Então ele tem um GG de volta, o quarteto do meio campo do Goiás, ele funcionou muito bem, esse com Felipe Machado, Lourenço, GG e Lucas Lima, eu vejo que é uma ótima opção, já que ele ainda não tem o Lucas Rodrigues de volta, e a insistência em cima do Cadu Mineiro. O Cadu Mineiro teve várias e várias oportunidades e não está rendendo. Eu vejo que o Anselmo Ramon já entrou hoje ajudando um pouco mais. Teve até um lance que eu chamei a atenção de você. Falei, pô, olha quem está cortando a bola lá atrás. Contra-ataque do Criciúma, ele ajudou lá na recomposição, ajudando. Foi dele a assistência para a melhor chance do Goiás, que é a do Cadu Mineiro ali, cara a cara com o goleiro Ayrton do Criciúma. Então eu vejo, agora ele tem um Wellington Rato, que é um jogador que tem capacidade, tem bagagem, tem muita qualidade também. Então eu vejo que o Mozart, ele não pode insistir mais nessa situação que está dando errado dessa escalação inicial, porque não dá para você jogar um tempo ruim e melhora no segundo tempo, mas às vezes não é suficiente, como foi hoje, não foi suficiente para buscar um empate. Tem um adversário muito pesado, Juventude é um time bom, não é à toa que está lá no topo da tabela também, e precisa, para mim, o Mozart a fazer esses ajustes, e para fazer esses ajustes precisa de troca de peças. O esquema tático eu gosto, o 4-4-2 com 4 homens no meio campo eu acho interessante, mas eu mudaria as peças que não estão funcionando. GG e Anselmo Ramon. Para mim, neste momento, GG Anselmo Ramon é uma ótima opção e para o segundo tempo, dependendo do que estiver acontecendo, o Elton Rato também é uma ótima opção. Entrou, para mim já teve uma movimentação interessante, mas é lógico que pelo tempo que ficou parado, você tem que ter uma paciência maior, entrando aos poucos, mas de início, para mim é GG no meio campo para fazer esse quadrado ali no meio campo e o Anselmo Ramon no lugar do Cadu Mineiro, porque o Cadu não está funcionando e a gente sabe que o Ramon é mais jogador do que o Anselmo Ramon é mais jogador do Cadu Mineiro. Passou por um momento complicado, mas eu sou mais apostar num jogador que tem a qualidade do Anselmo Ramon, principalmente nas finalizações, do que você insistir em alguém que não está dando certo, que não está conseguindo finalizar bem. E aí um detalhe sobre o Anselmo Ramon, várias pessoas já comentaram isso, ele não está tendo vontade, não está correndo, e hoje ele demonstrou, né? A vontade, parece que está com fome, né? O Anselmo Ramon. Maestro, o Elton Rato entrou durante o segundo tempo, certo? Se o Rato, até terça-feira, tiver condição já de suportar um tempo, você já colocou na sua visão Anselmo Ramon e GG, mas se o Rato, até terça, suporta um tempo, você acha o melhor é deixar no banco, utilizar segundo tempo, ou você já é aquele tipo de opinião, não, se suporta um tempo, já escala para etapão? Se fosse uma lesão mais leve, uma lesão que ele tivesse ficado pouco tempo fora, eu começaria com ele de cara. Mas como foi uma lesão complicada, eu passei por essa lesão de LCA, de ligamento cruzado, é uma lesão complicada. Quando você volta, você ainda fica um pouco perdido, posicionamento em campo. Queira ou não queira, você passa um medo na cabeça até você se soltar, para você pegar confiança novamente, porque tem esse receio da lesão, que foi uma lesão grave. Então eu seguraria o Rato ainda para o segundo tempo, para ele ter mais confiança entrando aos poucos. Hoje, para mim, ele já teve uma movimentação interessante entrando no segundo tempo, mas de início não. Mas já é uma ótima opção que tem o Mozart. Sim. A gente não pode descartar a qualidade do Wellington Rato. Então, eu seguraria ele para o segundo tempo, entraria com essa formação que eu te falei e sentiria como que vai ser ali o ataque. Como que vai estar. Se não dá uma resposta, o Wellington Rato é uma ótima opção até para você mudar o esquema tático. Você pode sair de um 4-4-2 colocando o Wellington Rato no lugar de um jogador do meio campo e fazer um 4-3-3. Hoje ele terminou o jogo num 4-2-4. Ele terminou com o Wesley Garcia de um lado, o Wellington Rato do outro e os dois centroavantes centralizados. Então eu vejo que ele aos poucos vai tendo opções de fazer variações, inclusive táticas. Mas para iniciar contra o Juventude, eu manteria a mesma formação tática no 4-4-2 e fazer essas duas mudanças que para mim são fundamentais. A entrada do GG no lugar do Juninho, até para dar uma liberdade maior para o Lucas Lima e posicionar o Lucas Lima na função que ele joga melhor, que é de meia, de 10, porque ele está voltando muito, né? E o Juninho que estava fazendo esse papel de meia ali, mais adiantado. O Juninho não tem essa característica. O GG já até tem um pouco mais, mas o GG, quando está em campo, dá mais liberdade para o Lucas Lima. E eu vejo que o Goiás tem condições de melhorar, sim, essa parte ofensiva que está deixando um pouco a desejar. Na hora da alteração, eu falei para você, lá no estúdio em off, quando ele tirou o Rodrigo Soares, colocou o Marcos Vinícius. Jogo passado fez isso, e agora de novo. Está desenhando daqui a pouco uma alteração na escalação titular na lateral direita? Esse é o cenário? Como é que você vê a situação? É bom o Rodrigo Soares abrir os olhos?
Pra mim sim, porque é uma troca simples de jogador na mesma função, só com características diferentes. O Rodrigo Soares segura um pouco mais, é mais lateral, mais defensivo, e o Marcos Vinícius já entrou, mesmo o Goiás não tendo tanta saída pelo lado direito, ele já foi mais ofensivo, já conseguiu chegar um pouco mais no ataque para fazer uns cruzamentos. Então eu vejo que naturalmente ele tá mostrando isso para mim, o Mozart, que o Marcos Vinícius, se ele precisar de um time mais ofensivo, ele vai utilizar o Marcos Vinícius. E para mim, ele precisa de ter essa leitura mesmo. O Goiás precisa ser mais ofensivo, ter mais ousadia, principalmente jogando dentro da Serrinha. Maestro, só para te liberar aqui, obrigado pelo bate-papo contigo aqui na Band News, Ceará Esporte, prazer demais da conta, Tim. Terça-feira, Goiás e Juventude. Eu sei que o torcedor do Goiás deve estar pé da vida nesse momento, mas desses jogos do Goiás na sequência da Série B, eu acredito que hoje lá em Criciúma era um jogo até então descartável. Se vai perder um jogo, era o jogo para perder era o de hoje. Agora, Juventude em casa tem que ganhar. Sábado, lá em Cuiabá, contra o Cuiabá, tem que ter um baita resultado contra o Cuiabá, na minha visão, né, para, de fato, entrar no G6 da Série B. Enfim, você entende que terça-feira é decisão para o Goiás contra o Juventude no estádio Ailê Pinheiro, e aí até você, de repente, faz o apelo ao torcedor que tenha essa visão do jogo, que vá para a Serrinha, que abrace o Goiás na terça-feira? Sem dúvida nenhuma, o torcedor do Goiás ele tem que confiar, tem que acreditar que o Goiás tem time, tem elenco para chegar na Série A. O jogo de hoje, falando primeiro do Criciúma, foi um jogo onde ele pega o líder fora de casa, tem toda aquela situação do Goiás ter dificuldade de jogar em Criciúma, fez realmente um primeiro tempo ruim, melhora no segundo tempo, mas eu vejo que a interferência da arbitragem hoje pesou muito. Eu acho que o torcedor do Goiás também tem que saber fazer essa leitura. O time melhorou, foi prejudicado pela arbitragem. Quanto o Criciúma, dentro do que o Goiás pensa para o campeonato e o objetivo principal é chegar na Série A, é o tipo de jogo que você tem que vencer. Contra o Juventude, perdão. Contra o Juventude é o tipo de jogo que você tem que vencer. Por quê? É um time forte, que está no G6, que está na ponta da tabela, mas você está jogando em casa. Você não pode dar brecha para o Juventude distanciar muito. A gente já viu um Criciúma distanciando demais. Abriu uma vantagem interessante. É um time que provavelmente aí já tem um percentual muito grande, está no G6, pelo menos no G6. Então, é uma vaga a menos. O Juventude, se o Goiás vence, ele já encosta um pouco mais. O Juventude é um confronto direto aí para quem quer brigar no G6. Então, é o tipo de jogo que você tem que vencer. E principalmente, André, precisa encaixar uma sequência boa de vitórias. Ganha do Juventude, cria uma motivação, vai forte para o jogo contra o Cuiabá, que é um jogo, mesmo sendo fora de casa, que dá para vencer. Cuiabá não é nenhum bicho papão, por mais que conseguiu vencer nessa rodada também, é o tipo de jogo que você tem condições de vencer e ganhar pontos fora também. Então, voltando a alguns jogadores saindo do DM, o Goiás está ficando com um elenco mais forte, precisa desse tipo de vitória. Então, terça-feira, na Serrinha, a Serrinha lotada, o torcedor esmeraldino tem que acreditar que tem um time capaz de chegar na Série A, mesmo com todas as dificuldades que o Goiás está passando. É tão interessante aqui, mas só para encerrar de fato agora, que os 4 próximos jogos, 3 são no estádio Ailê Pinheiro, né? Goiás e Juventude terça, Serrinha, aí sábado que vem fora Cuiabá, né? E depois, na sequência, o Goiás recebe o São Bernardo e recebe o Fortaleza. Aí depois sai para o clássico contra o Vila Nova no Oba. Então, os 4 próximos jogos, 3 no estádio Ailê Pinheiro. É a hora de fazer o resultado e entrar de vez no G6. É a hora de ter uma sequência de vitórias boa, né? Tem que vencer pelo menos 3 desses 4 jogos. Eu vejo que são 4 jogos que não são tão fáceis, mas são possíveis de conseguir, sim. Por que não conseguir 4 vitórias seguidas? Com 4 vitórias seguidas, André, você vai lá para cima. Você vai entrar no G6 sem dúvida nenhuma. Você vai estar muito forte na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B para terminar pelo menos na zona de playoff. E eu vejo que o Goiás tem time, tem elenco para isso. Precisa de alguns ajustes e aí a gente torce para que o Moser consiga fazer esses ajustes aí para deixar o Goiás ainda mais forte. Mas essa sequência agora desses 4 próximos jogos podem definir a situação do Goiás no restante da competição, deixar o Goiás muito vivo em busca de voltar para a Série A. Maestro, obrigado. Excelente final de semana para você, para a família. Dá um abração ao nosso internauta aí, fera. Sem dúvida nenhuma. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço. E André, é sempre bom trabalhar do seu lado, amigo. Você sabe que sou seu fã e não é de hoje. Respeito verdadeiro, maestro. E tamo junto. Precisando, só chamar.
Show de bola. Esse aqui é o Maestro Tim. Que show de opinião, né? Que show. E a opinião do maestro é uma opinião aqui, ó, na categoria, na questão técnica, tática, né? Dá a opinião dele, critica, faz a crítica construtiva e não agride ninguém. Não agride ninguém, tipo assim, não ofende ninguém, melhor dizendo. Tim, show de bola. Um abraço, você ouvinte internauta da Band News, das Feras Esporte. Uma excelente sequência de final de semana.